Boa tarde, pessoal. Nós somos o grupo Ciência Software da Universidade Federal de Sergipe. Nós vamos apresentar agora uma breve introdução, uma discussão, ver alguns pontos positivos e negativos do projeto de lei PL, que foi esse projeto de lei do Marco Civil da Internet. Esse projeto de lei 2126 foi de 2011, contudo, só foi sancionado agora, em 23 de 4 de 2014. Em 2014, no dia 23, a presidente Dilma Rousseff sancionou esta lei do Marco Civil da Internet. Nós tivemos a participação de Tim Berners-Lee, que foi o fundador da internet. O fundador da internet, ele deu total apoio a esta lei, que foi aprovada, a lei do Marco Civil da Internet. Deu todo o apoio e disse que esse é o principal e é o início para uma internet pública, social para toda a comunidade. Por quê? Porque esta lei é a primeira lei que traz, em termos de uma maior segurança, porque antes no Brasil a gente não tinha uma lei desse tipo, que traz um certo conforto, uma certa estabilidade mais para o caso da internet, do uso da web no Brasil. Então, entrando nessa lei, a gente vai ver o artigo 1. O artigo 1º desta lei fala sobre as disposições preliminares. Nas disposições preliminares do artigo 1 nós temos: esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil dos estados e determinam as diretrizes para a atuação da União, dos estados do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Então, nós temos aqui a União, os estados do Distrito Federal e os municípios. Esta lei, como o próprio artigo 1 impetra, ela vai tratar das disposições preliminares que tem por diretrizes, ela vai organizar, vai reger as diretrizes da União, dos estados do Distrito Federal e dos municípios em relação à internet. Nós vamos ter uma certa estabilidade a mais em relação à internet, à web. No artigo 2, nós teremos a disciplina do uso da internet no Brasil. Esse artigo é interessante, porque ele vai falar da disciplina do uso da internet no Brasil, tem como fundamentos o reconhecimento da escala mundial da rede, os direitos humanos e o exercício da cidadania em meios digitais, a popularidade e a diversidade, a abertura e a colaboração, e a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Bom, pessoal, para início de conversa sobre o artigo 2, nós temos a disciplina e o uso da internet no Brasil. Tem como fundamentos. Quais são os fundamentos? Antes, nós tínhamos tratados de direitos sobre direitos humanos, nós tínhamos a pluralidade, a diversidade, a abertura, certo? Mas essa lei está tratando de tratados sobre direitos humanos em relação a meios digitais, a web, a internet. Então, esse artigo 2, ele fala para a gente e dá total ele dá total segurança de que os direitos humanos, nós tivemos o tratado que é Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi um tratado internacional assinado pelo Brasil, mas em meios digitais, essa lei quer dizer que, a partir de agora para frente, os tratados que o Brasil aderir também vai ter que respeitar essa norma de meios digitais. Então, nós podemos falar sobre a livre iniciativa, que está no inciso 5, e a livre concorrência. Por que essa livre concorrência? Essa livre concorrência é importante se a gente olhar o fundamento da Lei 8666 de 93. Essa Lei 8666 de 93 é a lei das licitações. São a lei das licitações. O que é que essa lei diz?
que, tendo uma empresa A e uma empresa B, nós devemos, a administração pública, então devemos dar total condições de concorrência tanto para a empresa A quanto para a empresa B. Então essa concorrência agora dos meios digitais da web é um grande avanço. É um grande avanço em relação à sociedade brasileira. Porque nós aqui vai incrementar um grande avanço para a rede mundial de internet, tanto assim como para o Brasil. Nós iremos agora para o próximo artigo. O próximo artigo diz: a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. Inciso 1. A garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento nos termos da Constituição. Nós temos a proteção da privacidade no inciso 2. No inciso 3 nós temos a proteção aos dados pessoais na forma da lei. No inciso 4 nós teremos a preservação e a garantia da neutralidade da rede, conforme regulamentação. A preservação da estabilidade, segurança e a funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. Esse artigo 3 disciplina o uso da internet no Brasil e tem os seguintes princípios, como a garantia à liberdade de expressão, comunicação e a manifestação do pensamento. Nós pensamos por esse lado, nós vamos relembrar a Constituição Federal, porque a Constituição Federal diz que você é de livre iniciativa de manifestar seu pensamento sobre determinado assunto, desde que você não seja vedado o anonimato, ou seja, proibido o anonimato. Então, se você não fizer nada que não seja anônimo, terá total garantia. Então, ela traz essa lei traz também esse direito para o ramo da web, da internet, das partes digitais. Mas não só isso. A proteção à privacidade, também a proteção à privacidade, preservação e a garantia da neutralidade. Só que existe um porém. A proteção da privacidade, ela traz uma exceção. Qual exceção? A exceção de essa privacidade, os documentos, os pacotes de redes podem ser interceptados sim, desde que por ordem judicial, se for por ordem judicial ou para investigação policial, pode ser interceptados determinados pacotes, pode ser interceptados ligações telefônicas, desde que a única pessoa que tem digamos que tem esse poder de fazer essa interceptação, de mandar fazer essa interceptação é o juiz. Então o juiz é a única pessoa que detém esse poder. Então, passando agora para a questão da neutralidade, essa questão também é mega interessante. Por quê? Porque existem várias empresas, está uma polêmica, na verdade, entre essas empresas hoje em dia, porque essas empresas querem um tratamento diferenciado e a própria lei, ela traz um tratamento isonômico dos pacotes de dados, de informações. Por que o tratamento isonômico? Porque isso é um princípio que está na Constituição Federal, a impessoalidade. Essa impessoalidade é um princípio que está de forma implícita na Constituição Federal. Esse princípio da impessoalidade é sinônimo de isonômico, de igualitário. Então, essa lei já solidifica esse princípio de forma implícita, tanto na Constituição Federal quanto no direito administrativo. Essa lei solidifica esse princípio agora em relação ao web.
E por que a única forma de esses pacotes não serem tratados de forma isonômica, a única distinção que pode sofrer é justamente, como eu já tinha comentado, por ordem judicial. Só o juiz pode determinar a interceptação desses pacotes, porque só o juiz pode determinar tanto essa interceptação para a investigação policial. Então, esse princípio da neutralidade também é um belo princípio, traz a neutralidade. Nós passaremos agora para o artigo, para os próximos incisos e o artigo de número 4. No próximo inciso, nós temos o inciso 6º, que é a responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades nos termos da lei. A preservação da natureza participativa da rede. E no parágrafo único, nós temos ainda os princípios expressos nesta lei, não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria, ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, só está confirmando o que eu falei agora há pouco. Esse parágrafo único do capítulo 3 só está confirmando o que eu falei agora há pouco. Que esses princípios dos direitos humanos, esses tratados, todos eles podem entrar nessa lei, todos os tratados que forem assinados agora podem adentrar a essa lei, só que acrescentando direitos. Então, pode ser criadas outras leis, só que acrescentando direito. E outro princípio muito bom é a responsabilização dos agentes. Ou seja, essa lei nos dá total direito de cobrar dos agentes que está servindo ao público, que somos nós, que está servindo ao público, de cobrar desses agentes responsabilidade pelos seus atos. Terminando esse artigo de número 3, nós partiremos agora para o artigo de número 4, que disciplina o uso da internet no Brasil. O artigo número 4, disciplina o uso da internet no Brasil, tem os seguintes objetivos: promover o direito de acesso à internet a todos os cidadãos, promover o acesso à informação, do conhecimento e a participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos. Passando mais à frente, nós teremos promover a inovação e fomentar a ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso, e promover a adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre as aplicações e bases de dados. Ou seja, nós temos vários incisos, só que o principal assunto que nós temos, a principal lógica, a principal informação que nós temos a tirar desse artigo de número 4, é que, além de todos esses princípios, nós teremos um objetivo. Qual o objetivo? Objetivo: inovação da tecnologia. Nós teremos promover a adesão a padrões tecnológicos da sociedade, porque nós sabemos que a sociedade deve obter tais padrões tecnológicos para melhoria de qualidade de vida, e a web, a internet, é um ótimo meio. E esse artigo 4 traz objetivos, traz visões para alcançar determinados objetivos. Passando agora para o artigo 5º desta lei, o Marco Civil da Internet, nós teremos: para os efeitos desta lei, considera-se internet o sistema de conjuntos de protocolos lógicos estruturados em escala mundial para o uso público e restrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Então, público e restrito. E restrito, isso significa dizer que
O conjunto de protocolos lógicos estruturados em escala mundial para uso público e restrito. Não pode ser restrito o uso da internet da internet. Passando para o próximo inciso, nós teremos terminal. Computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet. No inciso 3, nós teremos administrador de sistema autônomo, pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço Internet Protocol ou IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento devidamente cadastrado no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao país. Vamos entender mais um pouco do que seja esse artigo 5º. Esse artigo 5º traz a forma de acesso à internet, o terminal, que é o computador, e o administrador dos sistemas autônomos, pessoa física e pessoa jurídica. Então, ele traz sobre os endereços IP e em uma visão mais aprofundada da coisa, nós teremos sobre os servidores de internet, que mais na frente, no próximo artigo, a gente vai ver que vai tratar sobre esses servidores de uma certa forma. Então, prosseguindo, nós vamos aos próximos incisos, que diz: endereço IP, código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais. Registro, inciso 4º, ou inciso 5º, conexão à internet, habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados para a internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP. Inciso 6º, registro de conexão, conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes. No inciso 7º, nós teremos aplicações de internet, conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. No inciso 8º, nós teremos registros de acesso a aplicações de internet, conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. No artigo 6º, nós teremos: na interpretação desta lei serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. Ou seja, na interpretação desta lei serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico e social. Ou seja, a internet, isso também é um objetivo, princípios, que a visão para a internet vai desenvolver, procurar o desenvolvimento de social, cultural e econômico. E realmente é verdade, nós sabemos que hoje na internet existem 2,7 bilhões de pessoas conectadas, 2,7 bilhões de pessoas conectadas à rede mundial de internet, e de certa forma, se existem várias leis proibindo que uma empresa particular tome conta, ou seja, adquira um direito privado sobre a internet, isso seria praticamente uma catástrofe mundial e principalmente no Brasil. Então esta lei já tem essa finalidade. E Tim Berners-Lee, que foi o fundador da internet, ele também comentou sobre essa questão e deu total apoio ao presidente Dilma Rousseff depois desse sancionamento da lei. Então,
Ele tá na visão de que o Brasil começou caminhando, tá andando no caminho certo em relação à internet, à web, e disse que queria e devemos tentar fazer com que outros países adquiram e criem leis que normatizem a questão da internet. Partindo para os incisos do artigo, agora nós vamos ao artigo 7º. Partindo para o artigo 7 e os seus incisos, nós teremos no capítulo 2 dos direitos e garantias dos usuários. No capítulo 2 nós vamos falar quais são os direitos e as garantias dos usuários com relação à internet. Esse capítulo, em seus artigos e incisos, ele também é de total e de fundamental importância. Por quê? Porque, pela primeira vez, nós vamos ter uma lei que discipline direitos e garantias dos usuários em relação à internet. Essa lei vai trazer, de certa forma, um conforto maior. Então, no seu artigo 7º, esta lei, que é a lei, nós teremos o artigo 7º, a fala do artigo 7, que é: o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. Ou seja, o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. No inciso 1 nós teremos a inviolabilidade e o sigilo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Então, vindo aqui ao quadro para a gente explicar melhor esse artigo 7, a inviolabilidade e o sigilo das ligações telefônicas, telegráficas. Isto está previsto, esse inciso que está contido no artigo 7º desta lei, está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 12. No artigo 5º, inciso 12, esse mesmo texto de lei está lá. Então, esta lei não está totalmente em acordo com a própria Constituição Federal e retrata a letra própria da Constituição em dizer que a violabilidade das ligações telefônicas, das telegráficas e dos pacotes de dados agora na parte digital só pode ser restringido por ordem judicial. Partindo agora para a suspensão da conexão da internet, esse artigo também nos informa que a conexão à internet só pode ser cortada essa conexão se houver débito. Se essa pessoa estiver devendo, aí poderá ser cortado. Esse também é mais uma garantia de que nós teremos o nosso serviço entregue. Nós teremos agora, no inciso 3, a manutenção da qualidade contratada da conexão à internet, observado o disposto no artigo 9º. Esse artigo 9º, ele vai tratar sobre o roteamento, as formas, as garantias, todas as formas que nós teremos para receber esses dados. Já no inciso 4º, nós teremos as informações claras, lembrando que esse tópico é os direitos e garantias, então no inciso 4º nós teremos as informações claras e completas, constantes dos contratos de prestação de serviços com previsão expressa sobre o regime de proteção aos seus dados pessoais, aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar a qualidade dos serviços oferecidos. Ou seja, informações claras e completas. Esse é um inciso que traz mais direitos aí para nós. No inciso 5º, nós teremos ao não fornecimento a terceiros de seus registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento ou nas hipóteses previstas em lei. Essa hipótese prevista em lei
continua aquela mesma ideia que a gente falou no início. Essas hipóteses previstas em lei ao não fornecimento a terceiro dos seus registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento ou nas hipóteses previstas em lei. É a questão do juiz, mandado do juiz, autorização judicial. Passando mais um pouco, nós teremos o artigo 8, ainda nesse capítulo 2, ainda no capítulo 2 nós teremos o artigo 8. Lembrando que o capítulo 8 trata sobre os direitos e garantias dos usuários. O capítulo 8 trata sobre a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações e condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Ou seja, quando traz essa garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações, ou seja, você, o usuário pode emitir qualquer informação. Qualquer informação. O usuário pode emitir qualquer informação desde que esse usuário se manifeste de alguma forma, ou seja, desde que esse usuário não preze pelo anonimato. Então, o que não pode haver? Os usuários podem postar qualquer informação, podem enviar qualquer informação, mas, porém, entretanto, fica vedado o anonimato. O anonimato, esse na verdade, já é letra de lei da própria Constituição Federal. Então, pessoal, essa foi uma breve explicação até o capítulo 2 da Lei do Marco Civil da Internet. Nós teremos mais uma videoaula que tratará e terminará esta lei, que faltam apenas mais 2 capítulos, porque o último capítulo, que fala sobre as disposições finais, é o prazo de vigência, para essa lei entrar em vigência, que são de 60 dias. Então, quando Dilma sancionou, teve um prazo de 60 dias para que essa lei entre em vigência. Nós vamos ficar por aqui, mas antes de fechar essa videoaula, eu queria falar que esta lei não será, de certa forma, introduzida às redes sociais. Por quê? Porque a rede social, o nome já diz tudo. Rede social é um ambiente público. Se é um ambiente público, o que você postar ali, você está postando para o público. Ah, mas eu vou deixar só os meus amigos, o grupo de meus amigos, só os meus amigos verem, certo?